Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem sentiu a presença do Senhor aqui nessa noite, levante a mão. Glória a Deus. Eu tenho orado muito a Deus para que Ele se manifeste. Só que para Ele se manifestar, depende muito de nós. A palavra do Senhor nos deixou a promessa que Ele estaria conosco, que Ele está conosco. Então Ele está aqui, mas Ele estar aqui é uma coisa, Ele se manifestar é a outra coisa. Para que Ele se manifeste, nós temos que adorar, nós temos que entregar, abrir o coração, rasgar, dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso. Eu não posso entrar aqui e sair da forma que eu entrei. Eu preciso ser tocado, impactado. Eu preciso ser transformado. Amém? Queria desejar boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite, diz aí para o seu irmão: os 3 passos para um escolhido. Fala mais alto, mais uma vez. Os 3 passos para um escolhido. Amém. Nós vamos ver 3 coisas hoje que o escolhido tem que viver para viver as promessas. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, o 5º livro da Bíblia, um dos livros do Pentateuco. Um dos livros da lei mosaica. Esse texto que nós vamos ler, ele tem 3.500 anos, a idade desse texto. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, o verso 9, o 10 e o 11. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: não semearás a tua vinha de 2 espécies de semente, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares, como o fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntamente, não te vestirá de estofo misturado de lã e linho juntamente. Amém? Irmãos, esse texto, como eu disse, ele tem 3.500 anos a idade dele. 1.500 anos antes de Cristo e 3.500 anos até hoje. O livro de Deuteronômio, esse 5º livro da Bíblia, ele é um livro redigido, ele é um livro reescrito. Ele é um livro formado do livro de Êxodo, Números e Levítico. Ele é uma repetição dos mandamentos. Quando nós ouvimos dizer que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés no monte, isso é as histórias que contam. Mas Moisés fica 40 dias no monte, porque Deus entrega para ele ali 613 mandamentos. A mesma quantidade de ossos que o nosso corpo tem, 613. Ele escreve com seus próprios dedos na tábua, os dedos de Deus, na língua hebraica. E a língua hebraica, ela é escrita de fora para dentro. Da mesma forma que Deus nos trata. Deus nos trata de fora para dentro. O mundo olha o que nós somos aqui e o externo, mas Deus olha diretamente para dentro.
Então, o livro de Deuteronômio, ele é a repetição, ele é redigido, ele é reescrito, para que o povo tomasse a terra prometida. Esse texto que nós lemos, ele aconteceu 3 semanas antes do povo entrar em Canaã, na terra prometida. O texto que nós lemos. Eu vou contar uma historinha, só para os irmãos entender a essência da palavra. Quando nós vamos, eu vou citar um exemplo, tá? Há uma loja de celular, e nós compramos um celular, um plano telefônico. Ali a moça oferece tantos minutos, bônus, isso, aquilo, 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 aquilo e aquilo. E é feito um contrato, e vem descrito tudo aquilo que ela combinou. É assim, né, Deise? É que a Deise vende celular, mas não é com ela não, viu, gente? Ela é bênção, viu? Não sei se for comprar, compre com ela, tá? É a Deise. Mas quando você compra nessas lojas aí fora, você compra o celular com todos aqueles planos, você sai tão empolgado com o celular, com o aparelho, você pega aquele contrato, tudo ali que está escrito que você tem de bônus, isso e aquilo, mas você está tão empolgado com aquilo que você tem na mão, você coloca numa gaveta, muitos acabam perdendo, jogam fora. 30 dias depois chega a conta, e não é nada daquilo que ela combinou, não tem nada daquilo que foi prometido. Tudo aquilo que ela falou que era gratuito, que era bônus, vem cobrado na conta. Para que você possa reclamar, você precisa do contrato. Só que a empolgação foi tão grande que você esqueceu o documento, você esqueceu o contrato, e aí você tem que pagar por algo que poderia ser gratuito se você tivesse guardado documentos. Guarda essa historinha aí, nós vamos entender ela depois. Quando Deus tira o povo do Egito, presta atenção, Egito, escravidão, deserto e terra prometida. Deus poderia pegar o povo direto da escravidão e colocar na terra prometida. Só que Deus não elege e não escolhe ninguém que não esteja preparado, que não tem preparo. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, ó, eu não sei cantar um hino, mas é para Deus, eu canto de qualquer jeito. Não sabe cantar, não canta. Aí eu vou pregar, mas eu vou pregar aquilo que Deus tocar no coração, aquilo. Não sabe pregar, não prega. Faz com perfeição, porque para tantas coisas lá fora a gente faz com perfeição. Para Deus tem que ser o perfeito, tem que ser o melhor. Se Deus nos chamou para isso, não faça. Faça aquilo que Deus te chamou, aquilo que é o teu chamado. Todos nós aqui dentro temos um chamado de Deus, mas muitos têm chamado, mas poucos são escolhidos. Deus chamou 2 milhões de pessoas para tirar da escravidão, mas poucos foi escolhido a herdar a promessa da terra prometida. Nesse espaço, escravidão e terra prometida, tem o deserto. O deserto é o processo. O deserto é o processo de tratamento, para preparação, para que Deus possa te entregar aquilo que Ele te prometeu, para que Ele possa te entregar uma terra que mana leite e mel, para que Ele possa te entregar coisas nas tuas mãos que dá fruto. Esse texto que nós lemos foi pregado há 3.500 anos atrás para os crentes, não foi para quem não era crente. Foi pregado e ministrado para quem era crente, porque a fase do processo tinha passado. Esse texto ele é pregado para quem ia herdar a terra prometida, para quem estava para herdar o melhor de Deus.
para quem aí viver a promessa. Então esse texto é pregado há tanto tempo, e foi pregado há 2000 anos atrás com Jesus, e está sendo pregado hoje. A palavra do Senhor, Ele é esse contrato que nós não podemos deixar na gaveta, que nós não podemos empolgar com o barulho, que nós não podemos empolgar com a igreja. A palavra, ela é a essência. Para que nós podemos herdar a promessa, nós temos que estar com a palavra aqui dentro, guardada. Muitos do que não viveram as promessas de Deus, de entrar na terra prometida, foi porque se empolgou e viveu a apostasia daquele tempo. A palavra, ela foi dada, os mandamentos foi dado no deserto, mas muito fez igual com a conta de celular, o contrato de celular, deixou de lado, viver o momento. E a palavra nós temos que guardar como contrato dentro do nosso coração, para que a gente possa herdar as promessas. Por isso que a palavra foi redigida e reescrita no livro de Deuteronômio, para que o povo entrasse na terra prometida. E ali, quando ela é pregada para crente, para quem viveu o processo. Muitos do que saíram do deserto não entraram na terra prometida, eram chamados, mas não foram os escolhidos. Por isso que Cristo fala: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos conhecem a palavra, mas têm guardado ela numa gaveta ou jogado fora. Tem preocupado com aquilo que nos envolve, aquilo que está à nossa volta. E não tem como a gente ser um escolhido se a gente nos separar da palavra. A palavra, ela tem 4.000 anos. Ela falou há 4.000, há 3.000, há 2.000, e ela fala hoje da mesma forma, e nós vamos entender. Quando ela é pregada, esse verso que nós lemos, o verso 9, assim: não semearás a tua vinha de 2 espécies de semente, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semearás, como do fruto da vinha. Está falando de plantar. A promessa que Deus deixa é plantar. Não é para plantar 2 sementes numa terra só. Sabe, se você pegar uma terra boa que dá frutos, uma terra boa de plantação. Se você pegar na tua mão o milho e o feijão e jogar feijão, milho, feijão, milho, feijão, milho, a terra é excelente, a terra dá fruto, a terra é terra para agricultura. Não nasce nem o feijão nem o milho. Na raiz um enrosca com o outro e não nasce. Você sabe o que Deus quis dizer nesse texto? Não tem como você servir 2 senhores. Não tem como você estar com um pé lá e outro cá. Por mais que a terra seja boa, a gente não ouve muito: fulano é tão bom. Hoje eu ouvi: fulano é tão bom, é uma essência, um coração, mas está querendo matar o filho, está querendo se matar. A terra é boa, a terra é boa, só que a fulana está plantando 2 sementes, está enroscando tudo, não tem essência, é vazio. A crença é em algo que não existe. A família está baseada em algo que não existe. Está enroscando tudo embaixo, não desce. Pode ser terra boa, pode ser pessoa boa, se não plantar certo não colhe. Um pé lá e outro cá não colhe. Isso foi pregado há 3.500 anos. 1.500 anos depois, Jesus prega a mesma palavra. Quer ver? Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você vê que a palavra de 3.500 anos, Marquinhos, fala com Jesus e fala hoje. Não tem como você servir 2 deuses. Não tem como você plantar 2 coisas. Não tem como um pé numa canoa e um pé em outra. Ou é Deus ou não é. Ou é o reino de Deus,
Qual é o teu reino? Dinheiro, o que você quiser lá fora o mundo tem para oferecer. Mas não tem como servir dois senhores. Não tem como servir dois deuses. A palavra é ministrada, pode passar o tempo que for, pode a tecnologia aumentar, pode a igreja criar formas, mas a palavra é verdadeira. Nós não podemos pegar a palavra como um contrato telefônico, colocar na gaveta e esquecer, nos empolgar com o cantor que surge, com a banda que surge, com o pastor que surge. A nossa essência está na palavra. O dia que vocês vierem aqui na igreja por causa da banda ou por causa de mim, vocês não venham mais, vocês ficam em casa. Vocês têm que vir por causa do Deus vivo, porque Ele se manifesta aqui. E a essência não é quem prega, não é quem canta, a essência se chama palavra. Tem pessoas se perdendo, se empolgando com aquilo que nasce, com aquilo que é criado pelo homem. E tudo que o homem cria morre, nada vive. Nós temos que aprender a plantar. Pode ser a melhor terra, se você não plantar certo, Manuel, não nasce. Se você não plantar coisa boa, não nasce. Se você não adorar o único que é digno de adoração, não nasce. Vai morrer de depressão, vai morrer do inferno que for, mas não vai viver as promessas. Sabe o que acontece? Tem um monte de crente frustrado, morrendo frustrado, porque não viveram as promessas. Sabe por quê? Porque pegou a palavra e deixou na gaveta, porque plantou duas sementes. Aí olha e fala para o pastor: ai pastor, a minha vida não dá fruto, ai não acontece nada. O problema não está no pastor, o problema não está em Deus, e o problema também não está no diabo. Nós temos que parar de culpar Deus e o diabo. O problema está em nós. O que nós temos plantado? O que nós temos plantado? A palavra ela falou há 3.500 anos e fala hoje. Fala de aliança. Você quer ser apenas um chamado, ou você quer ser um escolhido para viver as melhores coisas que Deus tem para você? Você quer viver só apenas um chamado? A Bíblia trata de dizer: muitos são chamados. Lá no deserto, há 4.000 anos atrás, foram chamados, 3.500 anos atrás, foram chamados 2 milhões de pessoas, mas a grande parte não foi escolhida para entrar na terra prometida, porque plantaram coisa errada. Sabe, hoje eu planto a igreja, amanhã eu planto a prostituição. Hoje eu planto o culto, amanhã eu planto meu orgulho, não libero perdão. Hoje eu planto um aleluia, um glória a Deus, eu vou no culto de oração, mas amanhã eu estou perdido nos vícios. Meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que pode curar você de todo vício, que pode curar você de tudo que tem. Basta um posicionamento teu. Nada te preenche mais do que um Deus vivo. Nada é melhor do que o Deus que nós temos aqui hoje, que se manifesta aqui. Então nós temos que olhar aquilo que nós estamos plantando. O que nós plantamos, nós vamos colher. Aleluia, Jesus. No verso, o outro texto diz assim: não te vestirás de estofo misturado de lã e linho juntamente. Lá em Mateus capítulo 9:16, Jesus diz assim: ninguém coloca remendo. Coloca o texto para mim, porque travou meu. Coloca o texto para mim. Mateus, que eu falei, 29. (9 e 16). Isso aqui é porque as crianças brincam, viu, Daniela? Você está vendo o que eu falo? Eu brigo em casa, ó, não deixa as crianças mexer, não deixa mexer, mexe, olha o que acontece. Deixa eu ficar aqui com cara de tonto, cara de bobo. Vai falar, tá bravinho, vai falar, pronto. É cara de bobo, isso é as crianças, viu, tio? Oh, meu Deus. Deixa eu ficar bravinho de novo. Ó. Nossa, agora.
Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Só isso, só volta no outro texto. Ninguém deita remendo de pano novo. Remendar roupa nova um pano velho? Não, remendar, deita o remendo de pano novo em roupa velha. Remendar a roupa com remendo novo em roupa velha. Jesus pregou essa palavra. Aleluia, Jesus. O que Jesus quis dizer? A mesma palavra ministrada há tanto tempo lá atrás. Nós queremos viver algo, nós queremos colocar hoje no que Deus tem nos dado. Nós estamos trazendo coisas do passado para hoje. Nós estamos trazendo coisas lá de trás, maldições, e rompendo aquilo que é novo, que Deus tem conosco. Nós não conseguimos viver o que Deus tem de novo para nós, porque nós estamos misturando aquilo que é novo com o velho. Nós não estamos conseguindo viver o melhor que Deus tem para nós, porque nós estamos misturando o velho e o novo. Presta atenção aqui, gente. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele traz a cura. Deus, Ele traz uma mudança, um novo tempo, uma nova história. Aí nós falamos assim: olha, a minha mãe foi isso, meu pai foi aquilo. Será que eu também não vou ser? Será que eu não vou viver as mesmas coisas? A minha mãe, meus irmãos foi dessa forma. Será que meus filhos, a minha família não vai ser desse jeito? Nós estamos pegando coisas que nós vivemos lá atrás. Quem gosta de lembrar o passado é Satanás, trazendo o passado para você, para você não viver o presente, não viver o futuro que Deus tem, o novo que Deus tem na tua história. Como é que pode fulano, que foi tudo de ruim na vida, hoje ser crente, hoje cantar na frente, hoje pregar? Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. Deus traz você para um novo, para viver uma nova vida. Quando a palavra de Deus diz que Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é a eternidade. Ele não foi o passado, é o presente e vai ser a eternidade. Ele é os três em um só. Ele é o tempo em um só. O que você foi lá atrás, Ele não vai manchar o que você tem de novo na tua vida, sabe? Só que o problema somos nós que estamos remendando, sabe? É um remendo, é um balaio de gato só, uma mistureira só, sabe? Ai, lá atrás eu vivi isso, a maldição, tal. E Deus falou: não, eu quero te fazer novo. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova terra. Você é escolhido meu. E nós estamos vivendo o passado. Quando Josué, ele prega essa palavra que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 22. Que ele diz: não te vestirá de estofo misturado, de lã e linho juntamente. O que foi lã, agora é linho. É uma nova história. O que Josué quis dizer para o povo escolhido, que estava, o povo crente, viu? Não era povo que não conhecia a palavra, não. Povo que já tinha vivido o processo do deserto. Povo que era escolhido já para entrar na terra prometida, promessa. Ele diz: ó, aquilo que viveram lá no deserto, ficou no deserto. Não mistura aquilo com o novo que Deus tem aqui. Aqui, planta bem que você vai colher bem. Esquece aquilo. Só vai lembrar daquilo para lembrar o quanto Deus é grande. Agora, a tua mistura fica lá. Vive o novo que Deus tem para você hoje. Vive a nova história que Deus tem hoje para a tua vida. Se Deus te está dando, se Deus está te entregando a promessa, se você é escolhido de Deus, é
é para que você possa viver o maior dele. Sabe, tem muita gente que não está conseguindo viver o melhor de Deus hoje porque está preso no passado, sabe? E o mundo lá fora é bom para acusar o que você foi no passado. Jesus não pensou nem um minuto para salvar o bandido na cruz. Não perguntou se ele roubou, quantas casas ele roubou, quantos carros ele roubou, quantos bancos ele roubou. Ele disse: ainda hoje estará no paraíso comigo, porque é um coração arrependido. Ele não quer saber para te salvar, para te entregar o melhor, o que você foi. Ele quer saber o que você é hoje. O que você foi, Ele conhece. Ele quer a tua essência, Ele quer o teu coração, Ele quer uma nova história, um novo relacionamento, sabe? Nós temos que parar de ser só terra boa. Nós temos que dar frutos. Nós temos que dar fruto em casa, no casamento, no trabalho. Nós temos que gerar frutos. Deus está cansado de, quando Ele diz assim, não mistura, Deus está cansado de crente frutriqueiro, de gente que conversa, de gente melindrosa. Ai, porque me falaram, porque me disse, ai. E Deus é tão grande, tão tremendo, que a gente fica perdendo tempo com isso. Quando Deus tira, presta atenção que eu vou dizer para vocês, quando Deus tira o povo do Egito, o processo do deserto era para durar só 40 dias. Dura 40 anos porque o povo não assimilou o processo. Sabe quem que nos faz sofrer? Diz assim, ó. Sabe quem que nos faz sofrer? Aponta o dedo assim: eu mesmo. Eu mesmo. Eu retardo. De novo, mais uma vez. Eu retardo as promessas. Mas hoje nós vamos aprender os processos. Porque o Senhor me deu essa palavra ontem, era 1h da manhã. Eu estava com a palavra, eu disse hoje aqui no discipulado, eu falei assim, no meu coração eu tinha preparado uma palavra, mas essa era a minha palavra. Mas ontem era 1h da manhã, eu estava orando em casa e Deus me entregou essa. Você sabe por que Deus me entregou essa palavra? Porque tem pessoas aqui que chegou o tempo de viver a terra prometida. Chegou o tempo de viver as promessas. Tem pessoas aqui que já passaram pelo processo do deserto. E Deus tem chamado vocês para viver um compromisso. E Deus tem trazido essa palavra hoje para que vocês não cometam o mesmo erro que cometeram lá atrás. Para que vocês possam viver o melhor de uma terra que emana leite e mel, que é próspera, que é plantar e produzir. O outro ponto que foi pregado por Josué, está escrito assim: não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. O caminho da sedução é os olhos. Quem sabe o que é lavrar uma terra aqui? Levanta a mão. Gente, tudo gente nova. Lavrar uma terra, lavrar. O arado. Olha, o povo aqui não sabe não, hein? Eu também não sabia, aprendi. Olha só, deixa eu dizer para vocês. Lavrar uma terra é planear a terra, né, tio? Passar o arado. A palavra de Deus há 3.500 anos fala assim: não lavre uma terra com um jumento e com um boi juntos. A gente vê um terrão para ser lavrado, para planear. Tem o jumento e tem o boi. É óbvio, vou pôr os dois, que os dois vai juntar força e vai lavrar a terra. Mais fácil do que pôr um só. É ou não é? Vai juntar força, 2 animais puxando o arado. É melhor. É assim que o mundo vende lá fora. Vai juntar força, se aliancia para que cada vez se torne mais forte. O problema de você lavrar a terra, passar o arado com o jumento e com o boi, é que o boi tem mais força, e aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Porque o boi, ele vai puxar com a força dele, e o jumento com a dele. O boi tem um caminho, uma visão. O jumento tem outra. O jumento sai de um lado, o boi sai para o outro. O arado entorta. Aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Aquilo que era para planear a terra não acontece.
A Bíblia trata de dizer: não passe o arado com o boi e o jumento junto. É fácil, é normal, nós queremos diminuir o trabalho, nós queremos cada vez um caminho melhor. É isso que o mundo tem vendido, é isso que o sistema tem vendido. Cada vez tem ficado mais cômodo para a humanidade, sabe? As igrejas antes eram culto de terça, quinta, sábado, domingo, hoje você faz 2 cultos, só o domingo que dá bastante gente, na quinta a oração é meia dúzia. É verdade, sabe? Porque nós estamos ocupados em unir forças lá fora, sabe? Hoje o nosso tempo está totalmente dedicado ao nosso reino, à construção do nosso reino. Quando nós precisamos construir algo para Deus, quando nós precisamos investir no reino do Senhor, é igual o arado, ó. Põe lá os dois vai juntar, vai passar, vai ser bom. Só que aquilo que é para ser bênção se torna maldição. Jesus prega a mesma palavra, só que de outra forma. Em Lucas capítulo 14 ele diz assim: algum de vocês por acaso construiria um edifício sem antes calcular com cuidado quanto vai ser preciso para erguê-lo, e sem antes saber se o dinheiro que tem é suficiente para cobrir os gastos? De fato, alguém porventura não tome esses cuidados, ainda que levante os alicerces, não vai conseguir concluir o prédio por falta de dinheiro. E pior, vai permitir que todos que passem em frente da construção, quando vierem o edifício inacabado, deles homem dizendo o seguinte: olha, como foi idiota, esse construtor começou a construir, mas não pôde terminar a obra, pois não calculou bem quanto iria precisar. Jesus prega a mesma palavra há 2000 anos depois. Jesus prega o mesmo texto, só que em outra forma. O mal do homem e da mulher, o mal hoje da gente ver tanto endividamento, de a gente ver tantas crises, é que queremos construir algo que nós não podemos construir, é que queremos ter algo que não podemos ter. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, sempre queremos mais. Um boi só era suficiente para plainar a terra, mas nós precisamos, eu vou plainar mais terra se eu tiver os 2 animais puxando o arado. E a gente não para fazer conta, a gente não para pensar se realmente é isso que Deus quer. A gente age por impulso. A igreja hoje, quando eu digo a igreja, todos nós viemos num culto como esse, nós louvamos a Deus, nós ouvimos a mensagem que o Senhor tem, nós queremos ser esse povo escolhido, nós queremos herdar a terra prometida, só que nós não queremos passar pelo processo, porque o processo é dolorido, porque para viver a terra, viver a promessa, nós temos que plantar bem. Para viver a promessa, nós não podemos ter mistura. Nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós novo hoje, mesmo que seja um deserto, mesmo que está difícil, é o novo de Deus no nosso tempo, é o novo de Deus na nossa história. E para que nós podemos finalizar e entrar na terra prometida, nós temos que ser inteligentes, nós temos que entender quem é a fonte, e a fonte não somos nós, e a fonte não é o pastor, a fonte não é a igreja só é um meio para que você encontre a verdadeira terra prometida, para que você encontre e viva uma grande história com Deus. A igreja só é o meio. Nós precisamos entender isso aí, nós precisamos plainar bem a terra, nós precisamos plantar bem, nós precisamos esquecer o nosso passado e saber que o Senhor tem feito novas criaturas aqui hoje. O
que você foi, o Senhor tem mudado a tua história. O Senhor quer te fazer uma nova mulher, um novo homem. O mundo fica olhando o teu passado, mas Deus olha o que você é e aquilo que Ele pode fazer na tua história. Que nós podemos sair daqui não sendo apenas chamados, porque muitos são chamados. Sabe esse mundaréu de gente que nós vemos aí em igrejas, fazendo a igreja se tornar uma prostituta, deixando a igreja é a noiva do Senhor, quem Ele vem buscar, mas muitos estão fazendo da igreja uma prostituta, vendendo a igreja, extorcendo a igreja, sabe? Nós não precisamos trocar nada com Deus. O que Deus quis o tempo inteiro, se você lê o Antigo Testamento e o Novo, sabe? Muitas vezes tem muitas religiões que pregam, eu creio no Antigo Testamento, outros falam, eu creio no Novo Testamento. A prova viva que a Bíblia, ela é o contrato único, que ela não muda. Há 3.500 anos ela fala, 2.000 anos atrás ela falou e ela fala hoje. É o contrato que nós não podemos esquecer nunca, é o documento que tem que andar dentro do nosso coração, para que nós podemos herdar tudo isso, para que nós podemos ser eleitos, o escolhido, deixar de apenas ser chamado. Tem muita gente com chamado morrendo na beira da praia, frustrado, sem viver o que Deus tem, sem viver a promessa, sabe? Porque esse processo aí de plantar bem, ele não guardou. O processo da mistura, ele não guardou. Foi deixando, foi construindo do jeito que dava, sabe? Vou construir aqui, e foi machucando, sabe? Tem tanta gente hoje depressiva, sabe? A maior doença do século é a depressão, doença da alma. Médicos estudam todas as formas para poder curar essa doença e não tem cura. Você sabe por que não tem cura? Porque essa doença são duas portas de entrada. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Ele é três, Ele é um. E nós também somos formados da mesma forma em três: corpo, alma e espírito. Sabe? Você tem alimentado o teu corpo de que forma? De que forma você tem alimentado o teu corpo? De que forma você tem alimentado o teu espírito? O espírito e o corpo é as duas entradas para a alma. Aquilo que você alimenta teu corpo é uma porta que vai direto para a tua alma, e aquilo que você alimenta o teu espírito é uma porta que vai direto para a tua alma. Sabe? Tem tanta gente doente, sabe por quê? Porque tem buscado deuses e santos e santas que não existe, é vazio. Na hora de viver a grande verdade, encontra com uma fumaça, e a alma cada dia ficando mais doente. Pode frequentar o que for, a alma cada dia mais doente. Tem gente pegando, alimentando o seu corpo, em vez de matar a carne, está alimentando a carne, se prostituindo, se drogando, se alcoolizando, vivendo todos os prazeres que o corpo grita para viver. E a alma cada dia mais doente. Aí depois da doença da alma, que é a depressão, eu vou ensinar algo para os irmãos que eu aprendi na faculdade de teologia. O corpo, a doença da alma é tão forte que o corpo busca alívio para ela, que o corpo busca o alívio para a doença da alma, que é a depressão. É onde que nós vemos os grandes cânceres hoje, os grandes tumores, porque a ferida é tão grande na alma que ela brota no corpo. Para aliviar a alma, ela vaza no corpo. Então nós vemos a depressão matando e o câncer matando cada vez mais. Você sabe que tudo isso se resume no quê? Naquilo que nós decidimos fazer, naquilo que nós alimentamos a nossa alma, da forma que nós alimentamos a nossa alma. A porta que nós abrimos através do Espírito e através da carne, do pecado, são portas diretamente para a alma. O que mais tem são pessoas de almas feridas, machucadas, frustradas, não conseguem ser felizes, porque não tem vivido os três processos que nós falamos aqui. Plantar bem, não se misturar, a mistura, sabe? Trazendo o passado para o novo para o passado, aquela guerra, aquela confusão, sabe?
E na hora de arar a terra, a gente prefere viver o melhor que os nossos olhos vê. É mais fácil 2 do que 1. E quando vai arar a terra, ara tudo errado a terra, tudo torta. Aquilo que é para ser bênção se torna maldição. Nós temos que parar de brincar de ser cristão, parar de brincar de vir na igreja. Nós temos que fazer uma aliança verdadeira. Eu não quero ser apenas um chamado. Eu não quero só ter uma igreja com apenas homens e mulheres que têm chamado. Mas eu quero ter uma igreja não com 2.000 pessoas, mas com 50, mas que todos eles sejam escolhidos para entrar na terra prometida. Eu não quero ter uma igreja grande que enche meus olhos de orgulho, mas eu quero ter uma igreja sarada, que enche os olhos do Senhor de orgulho, que quando Ele olha para a igreja Ele fala assim: ai, como eu me alegro, porque ali estão os meus escolhidos, ali tem um povo que é eleito, um povo meu. É isso que nós temos que ser. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Os irmãos entenderam a palavra do Senhor? Amém? As que não entenderam muito não, hein? Entendeu? Amém. Entendeu, tio?